Bem-vindos ao avanço do capítulo 84 da novela Marcados pelo Passado. Ao que parece, os planos de Mary não saíram como ela esperava, porque Azize consegue acordar apesar de estar envenenada. Pouco a pouco, ela começa a respirar e consegue abrir os olhos, embora tenha muita dificuldade para se mover. Azize tenta olhar para Devran para saber o que está acontecendo com ele, mas Devran não responde. Apesar de estar muito fraca, Azize tenta se mexer um pouco e continua fazendo um esforço cada vez maior até conseguir sentar-se como pode na cama. Depois de conseguir isso, começa a dizer a Devran que, por favor, acorde, tentando fazer com que ele reaja. No entanto, Azize já não tem mais forças para continuar se movendo e acaba se deitando novamente sobre Devran. A situação continua sendo muito difícil para os dois, porque Azize mal consegue permanecer acordada e Devran continua sem reagir. Apesar de tudo, Devran também consegue despertar-lhe. Entre os dentes, consegue dizer o nome de Azize. Esse momento mostra que Devran também está afetado pelo que aconteceu, mas pelo menos consegue reagir depois de ter permanecido sem responder. Nesse momento, Pivete aparece e começa a se perguntar o que está acontecendo e por que eles estão naquela situação. Pivete deixa claro que está ali para ajudar Azize e diz para ela não se preocupar, que está tudo bem. Devran, ao perceber que sua mãe está ali, pede que, por favor, examine Azize e se certifique de como ela está. No entanto, Pivete responde que ela está bem e que o mais importante naquele momento é que Devran esteja bem. Então Pivete se lembra de que Meren havia ido até seu quarto para avisá-la do que tinha feito. Meren havia contado que tinha feito algo muito ruim e que até esperava que Pivete pudesse castigá-la pelo que havia feito. Pivete, ao se lembrar daquilo, pergunta o que foi que aconteceu e o que exatamente ela tinha feito. Nesse momento, Meren acaba contando a Pivete tudo o que fez e Pivete percebe que Meren havia colocado veneno. Ao compreender o que tinha acontecido, Pivete vai rapidamente procurar seu filho Devran para saber exatamente o que havia ocorrido e verificar a situação em que ele se encontrava. No entanto, depois de perceber a gravidade do que aconteceu, Pivete entra rapidamente em contato com a avó de Meren. Pivete pede, por favor, que ela ajude e diga qual é o antídoto para aquele veneno. Ela implora que lhe diga o que pode fazer para ajudar Devran e Azize e conseguir evitar que a situação termine ainda pior. Pivete precisa desesperadamente da ajuda da mulher porque sabe que seu filho está em perigo e que precisa encontrar uma solução para o que Meren fez. A senhora, em vez de dar imediatamente a resposta que Pivete está procurando, começa a perguntar se o coração dela está ardendo e fala que o sonho se tornou proibido. Pivete, no entanto, insiste que seu filho está morrendo e pede novamente que ela ajude. Ela deixa claro que não está pensando em outra coisa naquele momento e que precisa encontrar uma maneira de salvar Devran. Pivete continua implorando porque sabe que a situação é grave e que não pode ficar sem fazer nada. A senhora então adverte Pivete que, se fizerem mal à sua neta, eles também vão sofrer. Ela lembra que já havia avisado anteriormente e deixa claro que o que aconteceu com Meren pode trazer consequências para todos. Pivete, mesmo diante dessa advertência, continua pedindo ajuda e explica que tudo o que fez foi por Meren. Também assegura que fará todo o possível para conseguir que Meren volte a ficar novamente ao lado de Devran, mas que naquele momento precisa que ela ajude a salvá-lo. Então, a senhora indica a Pivete que deve ferver um pouco de água e começa a explicar tudo o que ela precisa fazer. Pivete segue as instruções porque precisa preparar o antídoto e conseguir ajudar Devran e Azize. Enquanto isso, Meren permanece um pouco assustada no quarto, depois de ter compreendido a gravidade do que fez e de tudo o que está acontecendo por causa do seu plano. Enquanto tudo isso acontece, Pivete consegue preparar o antídoto seguindo as instruções que recebeu. Depois começa a dá-la a Devran para que ele possa tomá-lo e também o dá a Azize. Dessa maneira, Pivete tenta ajudar os dois depois do que aconteceu com o veneno e faz todo o possível para que possam se recuperar. Apesar de ter conseguido preparar o antídoto e de estar tentando ajudá-los, Pivete continua muito assustada com a situação e com o que poderia acontecer com Devran e Azize. Depois de tudo o que aconteceu, Meren tenta procurar Firak para pedir ajuda. Quando Firak a vê, fica surpreso com sua presença e pelo fato de ela ter ido procurá-lo. Meren está no meio de tudo o que aconteceu e procura uma maneira de falar com ele, mas nesse momento recebe uma ligação de Pivete. Pivete entra em contato com ela porque está preocupada com o que pode acontecer depois de tudo o que ocorreu. Durante a ligação, Pivete informa Meren que Devran já está bem e que Azize também está bem. No entanto, Pivete deixa claro que, a partir daquele momento, Meren deve rezar e, acima de tudo, deve permanecer calada. Ela pede que não abra a boca e que não diga absolutamente nada a ninguém sobre o que fez, porque, se falar, terá que pagar pelo que aconteceu. Pivete insiste que ela deve permanecer em silêncio e não contar a ninguém o que aconteceu. Meren,
Ao ouvir que Devra não vai morrer, pelo menos consegue ficar um pouco mais tranquila. Depois de ouvir as palavras de Pivete, desliga o telefone. Depois de terminar a ligação, Merin prefere ir embora. No entanto, Firak a segura pelo braço e pede que ela espere. Ele quer saber por que ela foi até lá e por que agora quer ir embora sem dizer o que está acontecendo. Merin tenta deixar claro que simplesmente foi por alguma coisa, mas não explica o que precisa. Firak insiste e diz que não é vergonha nenhuma dizer para que foi e por que está procurando por ele, porque quer saber o que realmente está acontecendo com ela. Merin volta a dizer a Firak que simplesmente a deixe em paz e que o que existe entre eles já não pode continuar. Ela deixa claro que não quer continuar com aquela situação e que prefere se afastar. No entanto, Firak não aceita ficar sem saber o motivo pelo qual Merin foi procurá-lo e continua perguntando o que ela precisa e por que está ali. Firak diz a Merin que ela não foi até lá para falar sobre aquilo e pede que simplesmente diga para que foi. Também diz que ela não deve ter medo e que se lembre de que Devra não a ama. Firak tenta convencê-la de que é ele quem realmente a ama e lembra que, segundo ele, terá mais poder dentro da família. Firak quer que Merin leve essas palavras em consideração e entenda que ele está disposto a estar ao lado dela. No entanto, Merin deixa claro para Firak que não quer e que a pessoa que ama é Devra. Com essas palavras, Merin deixa clara sua posição e demonstra a ele que, embora Firak diga que a ama e tente convencê-la de que pode ter mais poder na família, ela continua tendo sentimentos por Devra. Firak, ao ouvi-la, simplesmente fica calado e já não tem mais nada a dizer. Firak prefere ir embora e deixa Merin ali, enquanto ela também fica sem palavras depois de tudo que acabou de acontecer. A conversa termina sem que Firak consiga mudar o que Merin sente por Devra. E ele se afasta depois de ouvir diretamente que Merin não quer e que a pessoa que ela realmente ama continua sendo Devra. Depois de passar uma longa noite com tanta dor, Aziz e Devran permanecem deitados na cama, dormindo. Apesar de tudo o que aconteceu anteriormente, os dois estão juntos naquele momento e continuam descansando. Enquanto isso, Merin está muito feliz, e tudo parece estar tranquilo por um momento. No entanto, nesse momento Pivete aparece. Ao ver Aziz e Devran juntos, diz que isso não pode ser. Pivete fica extremamente irritada ao ver o que está acontecendo e começa a pensar em como pode separá-los e o que poderia fazer para impedir que continuem juntos. Para ela, a situação está ficando cada vez mais complicada porque Devra e Aziz continuam unidos apesar de tudo que ela tentou fazer. Então Pivete começa a fazer barulho com a intenção de conseguir que Aziz e Devra acordem. Ela quer que parem de ficar deitados e que se levantem. Devra acorda e simplesmente dá bom dia à sua mãe. No entanto, Pivete continua muito irritada e diz que preparou café da manhã para ele e que, por favor, se levante. Apesar do que Pivete está dizendo de sua irritação, Devra continua conversando com Aziz e demonstra estar muito feliz por estar ao lado dela. Pivete observa a situação enquanto continua irritada porque não consegue separar seu filho de Aziz. Firak, por sua vez, está muito irritado enquanto fala ao telefone e expressa toda sua raiva pelo que está acontecendo. Enquanto Firak fala, Mesut permanece escondido e o escuta atentamente. Firak está falando com uma enfermeira e diz que a pessoa que caiu é familiar do Picho, por isso pede que ela lhe dê todas as informações que tiver. Firak continua atento ao que está acontecendo e às informações que pode conseguir. Mesut, enquanto permanece escondido, considera que pode usar essa situação para demonstrar que Firak esteve por trás do incêndio. Por isso, permanece muito atento a tudo que Firak está fazendo e continua ouvindo o que ele diz. Mesut quer conseguir algo que possa servir para demonstrar sua relação com o ocorrido e não perde de vista os movimentos de Firak. Nesse momento, Mesut coloca um rastreador embaixo do veículo de Firak. Ele faz isso com a intenção de poder acompanhar seus movimentos e saber para onde está indo. Dessa maneira, Mesut busca ter a possibilidade de conhecer qualquer movimento que Firak faça e segui-lo para descobrir o que está fazendo. Aziz está em seu quarto quando Devra aparece e simplesmente fica observando-a. Ao vê-la, Devran pensa que está diante de uma mulher muito bonita e diz que simplesmente está observando a mulher de sua vida. Aziz, ao ouvi-lo, simplesmente sorri. Então Devra informa que sua mãe já foi embora. Por isso Aziz pergunta se ele tem certeza, porque ela poderia estar na porta para impedir que eles ficassem sozinhos. Devra, muito feliz, garante que desta vez estão realmente sozinhos e que Pivete já foi embora. Devran também lembra Aziz de que, na noite anterior, havia ficado algo inacabado entre eles. Aziz simplesmente ri diante do que Devra lhe diz, mas depois explica que não se sente segura ali porque sua mãe poderia aparecer a qualquer momento e entrar novamente. Por isso, considera que seria melhor procurar outro momento. Aziz prefere evitar que Pivete volte a interrompê-los,
enquanto Devran continua observando-a fixamente. Depois desse momento, Devran propõe a Aziz que é melhor eles saírem para dar um passeio. Os dois começam a descer as escadas, e quando Devran abre a porta, percebe que quem está ali é Jamie. Jamie os observa e pensa que talvez tenha chegado em um momento inadequado. A situação faz com que Devran e Aziz encontrem novamente alguém quando estavam tentando ter um momento para eles. Aziz diz a Jamie que não se preocupe e explica que a senhora Pivet não está. No entanto, Jamie responde que Pivet não a deixará em paz. Jamie sabe que Pivet continuará causando problemas e que a situação entre todos ainda não está completamente tranquila. Apesar disso, Devran deixa claro que, mesmo que Pivet cause problemas, ele sempre estará ao lado de Aziz e que não pretende se afastar dela. Então Jamie explica que foi até lá para lhes dizer algo importante e que o melhor é que se preparem. Devran, ao ouvir essas palavras, pergunta o que está acontecendo e o que ela precisa dizer a eles. Jamie, no entanto, simplesmente sorri e diz para eles não se preocuparem, porque entenderão o que vão viver daqui para frente. Suas palavras deixam Devran e Aziz sem saber exatamente o que está prestes a acontecer. Jamie vai embora depois de dizer que eles devem se preparar para o que vem pela frente. Devran e Aziz ficam simplesmente confusos, sem saber o que Jamie quis dizer com suas palavras nem o que exatamente terão que enfrentar daqui para frente. Depois de tudo o que aconteceu, Pivet procura Merin. Assim que a encontra, dá-lhe uma bofetada. Pivet está muito irritada com ela e reclama, perguntando como ela se atreveu a fazer algo assim daquela maneira. Deixa claro que ela jamais deve voltar a machucar seu filho e a adverte que, se tentar novamente, terá que pagar pelo que fizer. Pivet está irritada porque o que Merin fez colocou Devran em perigo e porque não consegue aceitar que ela tenha tentado machucá-lo. Merin fica no chão e diz a Pivet que sente muito. Explica que simplesmente não queria machucar Devran e que tudo que queria era que Aziz pagasse por tudo o que havia acontecido. Merin tenta explicar que sua intenção era direcionada a Aziz e que não queria que Devran acabasse sendo afetado pelo que fez. Apesar disso, Pivet continua muito irritada porque, embora Merin diga que não queria machucar Devran, foi justamente ele quem acabou envolvido no que ela havia preparado. Pivet, ainda irritada, reclama, perguntando como ela poderia não pensar em Devran antes de fazer algo assim. Para Pivet, Devran deveria ser a primeira pessoa em quem Merin deveria pensar e ela não conseguia entender como ela havia agido sem pensar no que poderia acontecer com ele. Merin, por sua vez, começa a chorar e diz que Aziz fez com que ela perdesse a razão. Merin sente que tudo o que aconteceu com Aziz a levou a agir daquela maneira e reconhece que acabou fazendo algo que colocou a situação de todos em perigo. Pivet responde que, se nada tivesse acontecido com Devran, talvez nada disso tivesse acontecido. Enquanto a situação continua, Merin começa a se apoiar nos pés de Pivet e pede, por favor, que ela ajude. Merin procura fazer com que Pivet a escute e não a deixe sozinha depois de tudo o que aconteceu. Ela sabe que cometeu um erro e, naquele momento, precisa da ajuda de Pivet para poder continuar. Então Pivet deixa claro que, a partir daquele momento, Merin terá que fazer tudo o que ela disser. Pivet a adverte que, se não obedecer e não fizer o que ela mandar, irá mandá-la para longe daquele lugar. Merin fica diante dessa advertência e entende que Pivet quer ter o controle sobre o que ela fará daqui para frente. Pivet não está disposta a permitir que Merin volte a agir por conta própria depois do que fez. Merin começa a bater na própria cabeça e diz que espera que Deus a perdoe por tudo que fez. Ela está arrependida e sente o peso do que aconteceu depois de ter colocado Devran em perigo. Pivet, ao vê-la agir daquela maneira, diz para ela parar de fazer loucuras e não continuar se machucando. Também deixa claro que, se permitir que ela tente novamente fazer algo por conta própria, ela mesma cuidará do que for necessário. Merin então diz a Pivet que fará todo o possível para conseguir que Devran tenha olhos somente para ela e que possa ter um filho com ele. Merin mantém esse desejo apesar de tudo o que aconteceu e quer encontrar uma maneira de voltar a ficar com Devran. Pivet pede que ela escute e deixa claro o que considera que devem fazer: acabar com Aziz de qualquer maneira. Assim, Pivet volta a colocar Aziz no centro de seus planos e deixa claro que não pretende permitir que ela continue ao lado de Devran. Pivet e Merin agora estão tentando mudar completamente a imagem que mostraram até aquele momento, porque querem parecer boas pessoas diante de Aziz e Devran. Por isso, ambas vão até o hotel para falar com eles e pedir que perdoem tudo o que aconteceu. Pivet começa dizendo que a situação da noite anterior a fez pensar que poderia perder Devran e que isso a fez perceber muitas coisas. Diz que quer ser uma boa mãe e que, por isso, espera que Devran possa perdoá-la por tudo de ruim que fez. No entanto, enquanto fala, Pivet também tenta enganar seu filho,
dizendo que entende perfeitamente que ele ama Azize e que deve respeitar sua decisão e a felicidade que escolheu ao lado dela. Devran fica um pouco confuso com tudo que sua mãe está fazendo, porque nunca pensou que ela fosse aceitar o relacionamento deles daquela maneira. Pivete continua com sua atitude e diz que, neste momento, a única coisa de que precisa é ter um neto de Devran, porque considera que somente assim a família poderá terminar aceitando a união entre ele e Azize. Devran se aproxima de sua mãe e diz que ela não deve se preocupar, porque terá um neto, mas será por parte de Azize, deixando claro que, para ele, tudo ficará bem. Apesar disso, Pivete continua tentando controlar a situação e influenciar tanto a mente de Azize quanto a de Devran. Meryn também se junta à situação e pede que a perdoem por tudo o que aconteceu. Nesse momento, chegam para procurar Devran e informam que a senhora Jamia está procurando por ele. Pivete fica confusa ao ver que Ramon está ali e pergunta o que ele está fazendo naquele lugar, enquanto Devran explica que eles simplesmente queriam lhe dizer algo. Pivete fica ainda mais confusa com tudo o que está acontecendo. Azize pergunta a Devran se ele recebeu alguma notícia ruim durante a reunião, mas Devran diz que ela não deve se preocupar e que simplesmente teve um problema com o cliente. Mesmo assim, Azize quer saber se realmente é só isso que está acontecendo e pergunta se ele tem certeza do que está dizendo. Devran pede que ela confie nele e que não pense que algo ruim está acontecendo. Depois, diz que é melhor ela ligar para suas irmãs para que vão ao hotel e possam ficar com ela. Antes de ir embora, Devran diz a Azize que ela é muito bonita, que em breve voltarão a se ver, e vai embora, deixando Azize sozinha. Então ela faz o que Devran pediu e liga para suas irmãs, pedindo que vão ao hotel. Enquanto isso, quando Devran sai do quarto do hotel, Yusuf aparece e diz muito obrigado por tudo, mas depois vai embora. Devran não entende essa atitude e pergunta o que está acontecendo e por que ele está agindo daquela maneira. Yusuf explica que simplesmente já está cansado de tudo que Devran faz. Devran fica confuso porque não entende exatamente o que está acontecendo, mas Yusuf continua irritado. Diante dessa situação, Devran diz que ele não deve se preocupar, porque então vai nomeá-lo coordenador geral. Dessa maneira, explica que será ele quem ficará responsável por coordenar tudo relacionado à logística. Yusuf fica muito surpreso